programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. Este é o 16º programa com temas maravilhosos, onde duas profissionais da psicologia vão estar abordando tanto a educação universitária, como a educação organizacional, corporativa e no trabalho. Então, a psicóloga Gláucia Gabriele e a psicóloga Lourdes Souto estará aqui conosco, abrilhantando nossa noite, fazendo com que vocês recebam mais conhecimento e que a gente se aproprie desses conhecimentos para poder jogar aí no mundo, né, coisas novas, informações relevantes para vocês. Então não saiam daí que o programa está começando. E agora, retornando ao nosso primeiro bloco, eu quero convidar a psicóloga que trabalha com jovens e estudantes universitários e também no atendimento clínico, a psicóloga Gláucia Gabriele. Entra aqui, Gláucia, que alegria te receber. Oi, Seja Helenise. bem-vinda. Vamos lá, sente aí, por favor. Muito bom Que estar maravilha, aqui. né? Começar o ano, Sim, porque assim, independente de ser um semestre ou outro, mas sempre é um ciclo novo, né? Então, sim. Gláucia, se apresenta aqui para que os nossos telespectadores saibam da sua atuação, né? O teu trabalho, nessa sua Perfeito. jornada aí caminhando tanto na clínica quanto na universidade. Perfeito. Bom, muito feliz de estar aqui com você, Helenise, né, com toda essa equipe maravilhosa, esse programa que é importantíssimo, né, traz boas informações realmente. Sou Gláucia Gabriele, psicóloga clínica, já atuo no consultório há mais de 30 anos e na docência há 26 anos, né? Sou mestre em psicologia, gestalt terapeuta e minha atuação principal na clínica é atendimento com adolescentes, adultos, casais e famílias, né? Nossa, E na não é fácil, docência, hein? não, mas é muito prazeroso. E na docência, no ensino superior, no curso de psicologia, curso de medicina, e pego alunos do primeiro semestre até o aluno no estágio, né? Então é ótimo que eu vejo o aluno crescendo nesse caminho todo. Ao entrar e ao sair, né? E depois Perfeito. ainda continua, né, aquela amizade linda, né? Porque Sim. o nosso encontro, né? Os nossos encontros, eles Sim. acontecem assim, né? Na entrada, na saída, no meio, durante esse período. Gláucia, assim, o que eu penso? Nós falamos muito das crianças, né? Da educação, no ensino infantil, fundamental, o médio, o pré-universitário, mas o universitário, a cada semestre, ele enfrenta muitos desafios, né? Desafios, assim, de encerrar um ciclo para começar outro, ou até mesmo aquele que acabou de passar no vestibular, às vezes ficou anos tentando, né? Um concurso difícil, que nós sabemos que o vestibular não é algo fácil. Então, o estudante ele já começa, né, um novo ciclo, seja aquele que é veterano ou aquele que está iniciando, já com muitas expectativas, né? O que você observa como um modelo que se repete, né? E o que a psicologia clínica, né, a psicóloga que está lá no campo, né, atuando como você está, pode contribuir, né, com esse novo momento, essa nova fase? Eita, pergunta grande para a gente responder, mas vamos lá, vou tentar falar nos dois campos que eu atuo, tá? Na docência, né, recebendo esse aluno em primeiro semestre, e na clínica, recebendo esse jovem que está no grande desafio da sua escolha profissional e no desenvolvimento da sua carreira, que não está desconectado da sua vida anterior e da vida familiar. Eu costumo dizer para os meus alunos que ninguém faz terapia individual, ele pode até ir sozinho para o consultório no psicólogo, sabe? Mas ele leva a família todinha nas suas demandas emocionais, tá? Então, vou começar a falar desse campo, tá? Muitas vezes esse jovem, como você falou, vem da escola com essa preparação, né, de fazer uma boa escolha profissional, escolha da sua profissão, da universidade que vai cursar, e a escola acaba preparando muito para o aspecto mais cognitivo do desenvolvimento desse jovem. E às vezes se negligencia o aspecto emocional, Sim. tá?
Essa transição da cultura escolar do ensino médio para o ensino superior é muito intensa. A mudança é muito drástica. Então, vamos pensar no ensino médio, o aluno tem toda aquela participação da família, dos pais, em acompanhar o rendimento, Sim. ver a nota do aluno. E no ensino superior, uma autonomia plena. É estranho quando vem um pai ou uma mãe de um aluno de ensino superior querer ver o histórico do aluno, porque o aluno tem acesso a todas as suas informações. Então, a gente já precisa de que esse aluno venha com um nível de maturidade, de autonomia já desenvolvido, para ele não se perder no caminho. A autonomia é maravilhoso, mas para quem não tem, liberdade demais é um perigo para ele se perder, para ele se desorganizar nos controles da sua agenda, dos seus horários, dos seus compromissos, da organização do seu tempo para estudar e para assistir aula. E às vezes, como ele pode escolher suas disciplinas, muitas vezes o que é que acontece? Enche o horário de disciplinas e esquece que tem que ter um horário para estudar, fazer as atividades, os trabalhos, se desorganiza. Então, uma grande demanda do ensino superior para essa transição ensino médio e ensino superior é um bom conhecimento da necessidade de autonomia, organização do tempo e planejamento das suas tarefas. Se a família orienta isso, ótimo. Se não, esse aluno às vezes pode se desorganizar um pouco. Algumas instituições de ensino superior têm um núcleo de apoio psicopedagógico que podem dar essa ajuda, essa orientação, Sim. mas outras não oferecem e outras é muito mais no critério acadêmico mesmo, de termos de desempenho, de nota, né, de índice de rendimento. E assim, o que que eu percebo, né? Não sei se é a mesma realidade. Muitas vezes aquela criança que no ensino infantil, fundamental, médio, tinha disciplina, rotina, a adaptação também vai ser difícil no mundo universitário, mas ele consegue se conectar mais rapidamente com essa autorresponsabilidade, essa Isso. autonomia, né? Então, é interessante porque o que que eu ouço? Entrou no mundo universitário, não tenho tempo mais de ver os amigos, nem de fazer atividade física, nem de estar em família, né? Uhum. Dependendo do curso, se o curso é integral ou não. Então, o quanto que muitas vezes uma rotina familiar, Sim. né, que já faz uma prevenção para não haver esse adoecimento emocional, às vezes até mental, quando entra nesse mundo independente, Sim. porque a universidade é isso, né? É ele por ele, né? Universidade. Então, assim, é algo amplo, mas precisa dele ali sendo realmente o Uhum. protagonista da história. E quando não vem, não tem, né? Não vem de uma estrutura, uma base, né? Com rotina, Sim. disciplina, e essa responsabilidade fica mais difícil, né? A questão também do novo ciclo, né? O quanto que a expectativa de como será, né? Até nós, né? Você vai para um local que faz 6 meses que você não vai, você já fica na expectativa. Imagina, a pessoa passa 6 meses cursando um semestre com X disciplinas, ou é o novo, saiu, né, do Uhum. pré-universitário e vai entrar no universitário, para esse mundo, mesmo que seja um mundo que um campo é conhecido, mas é um mundo novo. E isso também pode sim alterar as emoções, né, dos nossos jovens. Perfeito. Ah, esse mundo novo, esse território novo, pessoas muito diferentes, porque vêm de escolas diferentes, alguns já com Isso. graduação, né? Então, você vai lidar com alunos de todos os níveis de escolaridade. E um momento diferente no desenvolvimento humano, então vamos pensar, saindo do ensino médio para um ensino superior, geralmente o aluno está em torno dos seus 18, 17, 19, ou seja, fechando o ciclo da adolescência. Fechando o ciclo da adolescência, tá? Fechando, Fechando, não tá exato. prontinho, arrumadinho ainda não. E vai entrar no mundo chamado mundo da vida adulta, em que ele tem toda essa autorresponsabilidade, essa autonomia, a iniciativa própria, as escolhas próprias. As comparações, né. Isso, né. E aí o que que a gente vai encontrar? Um processo de adaptação que ele precisa enfrentar. Quando ele tem essa rede de apoio da família, de acompanhar, né, dialogar, quais são as dificuldades, o que é que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar, vamos organizar melhor esse tempo. Escutar esse jovem é ótimo, ele se sente num processo de É adaptação verdade, tranquilo, e aí a gente está apoiando a é saúde verdade. mental.
Quando a gente tem na universidade também esse fonte de apoio, com um calendário bem apresentado, com cronogramas de aula, com prazos bem estabelecidos, a gente também ajuda o aluno a se organizar no seu tempo, na sua agenda. Então, planejamento e organização sempre fez bem para todos nós na saúde Acalma o mental. coração, a mente, né? Evita Plane... danos emocionais, Isso, né? planejamento e organização. Ah, mas é ansiedade, planejamento e É. organização. Depois a gente fala do que pode estar por trás disso. Então, Sim. uma coisa é, como eu trabalho na psicologia, na clínica, a gente parte geralmente da ideia dos problemas, né? Ok, pois vamos pensar o seguinte: antes da gente ver os problemas, vamos ver como está a saúde e fortalecer os vínculos de saúde, fortalecer os comportamentos e atitudes que geram saúde, organização, planejamento, disciplina. E são palavras que às vezes vão saindo do nosso É, contexto pela essa, acho que foi uma cultura de liberalismo que disciplina ficou um nome pesado. Não, né? disciplina é para dar ordem. A Sim. ordem É uma ajuda a nossa regulação, saúde né? Porque a mental. disciplina ela vai regular, né? Eu digo Isso. sempre, eu trago sempre a metáfora. Você imagina quando você quer passar no semáforo e tá queimado, o semáforo tem uma batida. Como é que fica o trânsito? Transtornado, desorganizado. Isso. Assim são as nossas emoções, né? Com aquilo que você precisa fazer, mas você não pode fazer porque tem algo que está impedindo, né? Os limites, né? Eu faço a comparação do rio. Tão lindo aquele rio naquela margem linda, né? Mas quando vem uma enchente, né, muita chuva, ele transborda e perde o limite, e sai Isso. alagando tudo, É, desorganizando. A gente precisa de uns limites. é. Limite estreito demais é meio, né, Sim, opressor, mas sem limite é desorganizador. exatamente. Precisamos E o organizar isso daí. transtorno emocional, o transtorno mental, ele passa por essa regulação. Sim. Se não tem algo para deixar regular, que é o que a gente chama de normal, o que é normal para você, né? É aquilo que eu consigo fluir, aquilo que eu consigo, mesmo com dificuldade, mas eu consigo Uhum. fluir. Um dia vai estar melhor, outro dia não. E o que eu percebo muito, nossa, é a dificuldade dos jovens, porque assim, eles estão sem tempo. Hum. Né? Eles estão conectados, eles estão engajados em muitas redes. Não estou falando de rede social, não, estou falando de redes mesmo. E Uhum. que muitas vezes ele acaba esquecendo que para que ele possa acordar cedo e ter sucesso durante o dia, ele tem que ter deixado a roupa dele separado no dia anterior, né? O que ele vai se alimentar no outro dia, o que ele vai ter que levar de material para assistir essa Uhum. aula, e se está estagiando também para o estágio. Então, não é fácil, Isso. né? Planejamento, organização e disciplina. Você falou perfeito. Ele vai ter que acordar no dia anterior. Portanto, que horas você tem que dormir para ter as horas de sono necessárias para você realmente se sentir Exato, repousado. exato. Não vamos partir daquela ideia de eu preciso de 12 horas, cai na realidade. O mundo adulto, 7, 8 horas de sono tá muito bom. Alguns têm 6 horas de sono. Então, cuidar dessas horas de sono, sono com qualidade. Acordar já com planejamento feito anteriormente. Que roupa que eu vou usar, o que é que eu Sim, vou precisar para passar o dia inteiro. Precisa levar lancheirinha, né? sim, Para quem vai trabalhar o dia inteiro na faculdade, estudar. Também essa coisa da alimentação é necessária, porque ele acaba comendo muita bobagem de lanchonete e não tem coisa mais certa. Sono, alimentação e a questão da espiritualidade é fundamental para o bem-estar do ser humano. Sono, alimentação é a sua vida espiritual, que pode estar vinculada à religião ou não, mas vincular essa noção de valores, de propósitos de sim. vida, dar sentido É, aos seus propósitos, ao que você está fazendo. Aí você diz, ele está sem tempo, ele está desorganizado no é. tempo E dele. você usou uma palavra que eu tenho usado muito, né, assim, a proposta, né, ela vem de projeto, do que você quer, né, pensar no teu propósito de vida vem de proposta, né, vem desse engajamento de você com você, Uhum. né, assim, qual é o teu propósito de estar aqui? Qual é o seu propósito de se tornar professora? Qual é o seu propósito de ser psicóloga, médico, advogado, seja o que for, né, assim, quando você começa a responder essas perguntas, parece que vai clareando, né, e você vai entendendo melhor, né, qual é a sua missão, né, o porquê que você está fazendo. Isso. Ou não está fazendo, né, você está fora do teu propósito, que, Uhum. né, o que você faz compromete, você não vai atingir o teu propósito. Então é nessa linha que eu quero que você traga também, porque você tem ali, né, o campo,
né, do universitário, e você tem a clínica, também com uma escuta como psicóloga clínica individual daquela pessoa, e você tem um coletivo, né, lá no mundo universitário. Muitas vezes eu me perco pensando, será que o mundo está tão acelerado que eles não conseguem perceber? Ou não? Ou será que realmente é a falta dessa disciplina, né, dessa proposta que vem, né, com o propósito de vida? Olha, o que eu tenho percebido muito nas questões dos jovens, né, tanto na faculdade quanto na clínica, e isso às vezes parece estar meio generalizado, é a desapropriação de si, é a ausência de noção do ser sujeito da sua própria história. Aí quando a gente fala, o que é o sujeito? Você lembra lá daquela aula de português da quinta série? Uhum. Quem é o sujeito? É aquele que pratica a ação do verbo. Então, Uhum. quem é o sujeito da sua vida? É você que pratica a ação da sua vida. Então, o jovem, muitos jovens, eles amadurecem, eles crescem com essa consciência. A história de vida é deles, eles têm um legado da família, eles têm um contexto social cultural, mas eles que estão escrevendo a história deles ao longo das escolhas, né? E eu vou pensar aqui no ensino superior. Infelizmente, tem alguns jovens no seu contexto familiar que há uma aniquilação dessa subjetividade. E eu não vou responsabilizar ninguém, se é pai, se é mãe, o que que é? Sim, É um processo de interação familiar. sim, E é uma complementaridade que a gente chama de complementaridade neurótica, né? Um ajuda o outro a não ser, porque aí um outro não sendo, alguém acaba sendo em excesso. Cuidado disso. Então, uma coisa que a gente precisa afirmar muito nas famílias, né? O processo de individuação de cada jovem se tornar indivíduo, capaz de fazer suas escolhas e assumir as responsabilidades dessas escolhas, os compromissos, a disciplina pela escolha, esse propósito de vida, é diferente de individualismo. O que está havendo sim, muito na sociedade é individualismo. sim, Eu quero agora do meu jeito, sem individualismo, isso é completamente desorganizador. A individuação é esse propósito de quem eu sou, quem eu quero ser. Para tanto, o que é que eu sim, preciso fazer, né? exatamente. E a família caminha junto nessa formação. Caminha. E é interessante porque ninguém caminha sozinho. Não. Não tem, nós precisamos do outro para que a gente possa se apropriar do eu, né? Eu sou a Helenise porque eu conheci um dia a Gláucia, eu conheci as pessoas que estão aqui, né? Eu fui ao encontro, eu estive presente, né? Então essa nossa presença ela é muito importante. Isso. E os jovens, é disso que eu falo, sabe? O que eu percebo, que muitas vezes eles estão ausentes. Eles estão presentes, mas não estão presentes. E de repente o semestre passou, né? Começou Uhum. o novo ali, aí vem a expectativa. Muitas vezes vem a falta mesmo de propósito e é pego de surpresa em muitas situações, né? Porque passa tudo tão rápido, né, Gláucia? E passar rápido muitas vezes é bom, mas muitas vezes também é adoecedor, Uhum. né? É, essa corrida contra o tempo, né? Sim. Não, vamos correr ou vamos caminhar com o tempo. Mas a juventude, ela tem seu afã, né? Dá pressa para tudo. E aí depois a gente amadurece e vai vendo que não tem tempo para muita coisa, mas Verdade, passa por essa pressa. verdade. Então, o adoecimento no mundo acadêmico é uma realidade, né? O transtorno mental está em todo ambiente, né? Mas no mundo universitário, devido você estar ali consolidando uma profissão, querendo ou não vai haver concorrentes, né? Competindo ou não vai ter pessoas que vão competir, né? Isso causa uma certa dificuldade, muitas vezes, de você se apropriar de quem você é, de ir à luta e buscar essa própria identidade que você está performando ainda ali no mundo universitário, está conquistando, né? E eu digo sempre, olha, quer ser um bom profissional? Cola nos seus professores, né? Porque eles são É. modelos, eles são pessoas que já passaram, né, por aquela experiência, estão no Uhum. campo, né, e pode contribuir muito com valores, né? Até mesmo com a própria experiência de vida para entender que não vai cair nada do É. céu, né? Assim, se você estuda, você vai ter um resultado. Se você não estuda, você vai ter um resultado também. Mas assim, Sim. não vai ser como o do outro que está mais próximo de uma realidade. Então, essa performance, né, do estudante no mundo universitário, o quão é importante esse propósito, né, do profissional que você quer ser. Mas também é importante olhar para dentro, né? Como é que eu Uhum. posso iniciar o meu semestre,
né? Diante de um ano pela frente, que vai ser cortado no meio, vem para o outro semestre, né? E esses que estão começando agora. Então, olhar para essas janelas de oportunidade, olhar para Uhum. si também é importante, É. né? E isso traz calma, traz leveza, né? Traz organização, Uhum. né? Porque o mundo universitário, ele é uma linha que é uma caminhada para sempre. Então, se você pisou na universidade, você não vai ficar só com a graduação, você vai para pós, você vai, né, para o MBA, você vai para o mestrado, para um doutorado, né? Quem gosta de estudar. Então, a universidade é para provocar saúde. Isso. Você falou uma coisa importante, Lenise, que é a universidade é para provocar saúde, é para provocar aprendizado, transformação, aprimoramento. Sim. A universidade é para isso. Mas ela também não faz sozinha, né? Não. Então, assim, quando a gente fala muito desse adoecimento psíquico ou sofrimento psíquico no ensino superior, a gente vai desmembrar duas coisas, tá? O que é o adoecimento prévio, que esse jovem Sim. já vem anteriormente com isso, e aí o ritmo de uma universidade, alguns cursos são o jornada integral, então isso é um fator de estresse realmente. E esse é um ponto, quando você fala olhar para si, perfeito. Se eu pudesse dizer assim, qual é o segredo da saúde mental? Eu vou dizer que são duas formulazinhas mágicas. Olhar para si, um autoconhecimento, quem eu sou, o que é que eu consigo, o que é desgastante demais para mim, O que é que dá conta, né? né? O que é que eu O dou que que eu conta? suporto, o que é que eu não suporto, né? Esse propósito é meu, é alguém que está projetando em Sim. cima de mim, né? Então, saúde mental é olhar para si. E o outro ponto é a congruência. Eu quero isso e eu estou fazendo, por quê? Né? Para onde? Então, aquela coisa, eu quero ser, sei lá, um profissional da área X, mas eu não quero estudar muito, eu não quero acordar cedo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tem alguma coisa incongruente aí, tá? Então, esse querer, ele implica num dever também, dever de construção desse querer. O que é que eu preciso fazer para chegar nesse querer, tá? A questão da saúde mental. Bom, a gente precisa. Tem uma frasezinha que eu acho muito interessante, eu não sei quem é o autor, mas eu vou simplificar essa frase, que ela diz mais ou menos assim: tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Pessoas fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem pessoas fracas fazem tempos difíceis. É meio pejorativo, mas a gente precisa cair numa realidade que facilidade está no campo das nossas ideias. Tudo que a gente vai fazer tem um quê de dificuldade, é um Sim. desafio. Então, a questão, porque a faculdade exige. Aí eu fico, exige ou exige excessivamente? Eu não sei. Mas se eu quero uma qualidade profissional, eu tenho que buscar uma excelência. A excelência, ela vai ser solicitada. O que é que eu quero dizer? A sua saúde mental, jovem, deve ser construída em passo a passo com a demanda da exigência de uma qualidade de um curso bem feito. Sim. Não quer dizer que você vai usar o mesmo tempo, não quer dizer que você vai estudar as mesmas coisas, não quer dizer que você tem que tirar nota 10 em tudo. Quer dizer que faça o seu curso buscando a qualidade, mas de um jeito que você dê conta de levar. Qual é a questão? Eu quero fazer 7 disciplinas no semestre, mais um curso de língua estrangeira, mais academia, mais um serviço social na igreja, mais não sei. Filho, bote só nas 24 horas do seu dia para ver se cabe, tá? Não cabe. Não cabe. Então, talvez você vai ter que fazer escolhas, e essa é uma grande dificuldade do ser humano, Isso. sabe? Abrir mão. Eu vou fazer a escolha, eu preciso abrir mão Isso. desse para eu pegar esse Mas aqui. aí eu vou puxar a sardinha para os jovens, não só dos jovens, dos adultos também, né? Porque assim, eu quero fazer milhões de coisas, eu digo, não, mas eu tenho que abrir mão disso daqui, porque assim, Sim. é da nossa natureza, né? E é lindo você É. querer, né? Isso te leva à ação, mas também saber que o propósito não é, né? Isso, aquilo outro. O propósito é quê? Fazer bem feito uma faculdade, ter saúde física e mental, né? Isso. Conseguir se socializar dentro daquele campo, dentro do, né, do meio mesmo onde você vive, Isso. seja com a família e com a igreja. É interessante, Glaucio, porque é um papo assim que dá para ficar aqui o dia inteiro, ó. Tô Ai, aqui ó, só deliciando. Mas eu gostaria só de pontuar algo, aí você deixa uma mensagem aqui para os nossos jovens, para os pais também, para poderem compartilhar. Eu quero dizer para você, jovem universitário, que você é único.
Você é único. Não existe ninguém comparado a você e que a sua história é você que escreve. Mesmo com todas as dificuldades, todas as adversidades, é isso que vai fazer de você um profissional do futuro, um profissional de sucesso. Não tem dificuldade que uma pessoa não consiga superar se ela tem as ferramentas adequadas, né? Se ela tem um ambiente adequado. Então, assim, é difícil? É, mas se fosse fácil, né? Não precisava existir a universidade, todo mundo já nasceu com uma profissão. E eu falo muito dessa questão, você vai para a academia, se tiver fácil o exercício, não vai criar massa magra e nem músculo, não vai, né? Agora, pega pesado, faz força, dói, sofre, vai ficar, né, definido. Então, assim é a vida, né? Agora, deixa aí a sua mensagem para os nossos jovens universitários. Eita, como simplificar essa conversa que a gente já até meia-noite nessa brincadeira. Bom, para você jovem, o que é que eu posso dizer, né? Tem uma música do Cat Stevens que é Father and Son, né? Então, take it easy, né? Pega devagar. Eu sei que a nossa ansiedade de querer fazer muita coisa, mas tem tempo, pega leve. Vai fazendo as tuas escolhas, traçando essas metas, né? E priorizando a saúde física e mental. Sem saúde, a gente não faz nada. Com saúde, a gente faz muita coisa. Então, a prioridade realmente é a saúde. Tá na dificuldade de organizar o tempo, recorre a alguém que pode te ajudar. Geralmente a universidade tem o serviço de psicopedagogia, a família às vezes contribui demais com essa orientação. Então, acho que o ponto principal é olhe para você. Quais são os seus propósitos, as suas metas, né? O que é que faz sentido para você? Qual é a tua identidade, a tua característica? E vai, segue com fé, com confiança, mas com ação, com atividade, né? Tem que ter a tua parte nessa construção da tua história. E é isso, você universitário que está nos assistindo, não se intimide de pedir ajuda. Peça, vai lá, busque, compartilhe, né? Sempre vai ter alguém, ou na universidade, ou fora da universidade, que pode contribuir com você e te ajudar nessa jornada. Não saiam daí, já já nós vamos retornar com as perguntas dos nossos telespectadores. Tornando ao nosso segundo bloco, agora com as perguntas dos nossos telespectadores, eu tenho aqui, doutora Gláucia, pergunta da Camila. Ela tem 23 anos, está no 7º semestre de medicina. A pergunta é, doutora Gláucia, muitas vezes me pergunto, será que estou começando um novo ciclo tentando evoluir ou apenas sobreviver? Ô, pergunta, hein, Camila? Olha, será que é um novo ciclo ou tentando sobreviver? Bom, pensar essa tua pergunta, essa palavra só sobrevivendo me dói. Então, imagina quanto isso deve estar pesando para você. Todo início de ciclo é um início de muita necessidade de adaptação. Portanto, isso acaba exigindo mais da sua capacidade de lidar com esse novo, tá? Mas é só um novo ciclo ou você não está conseguindo viver esse ciclo? Porque é importante que você saboreie esse ciclo e não apenas sobreviva. E para sair dessa dimensão de sobrevivência, precisa ir para esse nível de o que é que eu estou fazendo? Qual é o sentido disso? Para que é isso? E fazer a dosagem da tua energia, da tua intensidade de envolvimento com cada coisa. Ninguém consegue se envolver 100% em todas as atividades. Ninguém consegue se envolver 100% em todas as disciplinas da faculdade, 7º semestre. E ainda deve estar vindo aquela cobrança de vai fazer o quê mesmo? Qual vai ser a tua especialização, né? O pessoal adora antecipar o futuro para a gente, porque já não basta a ansiedade que a gente tem que dar conta no dia a dia, o pessoal ainda traz mais. Então, primeira coisa, fica no 7º semestre agora, que é o que tu está vivendo. Identifica as disciplinas que você está cursando e quais são aquelas que te exigem mais em termos de dedicação de estudo, de compreensão, de habilidade, né? E as que você já tem mais facilidade, consegue organizar melhor. Eu gosto sempre de fazer essa inversão. Primeiro lida com as mais difíceis, que é o que consome a nossa energia,
e depois com os mais fáceis, já que você sabe lidar melhor, porque você já está, né, tranquila dentro desse desafio. Mas organiza o seu tempo para sair dessa categoria de sobrevivência, para incluir necessariamente momentos de relax, de relaxamento, de lazer na sua vida. A saúde mental, a definição de saúde mental, é a recuperação, simplificando essa definição, é a capacidade do sujeito continuar com a sensação de bem-estar, se recuperando do desgaste diário do seu dia. Desgaste diário, rotina de trabalho, de estudo, o que for. Então, é necessário que você comece um dia, vá para a faculdade, estude, faça, né, tudo que você tem para fazer, termine o seu dia completamente exausta, mas que você consiga, nessas 24 horas, se recuperar desse desgaste. Por que que as pessoas estão sobrevivendo e adoecendo? Porque não está esse momento recuperar. Você precisa organizar alguma forma de terminou a faculdade? Terminou. Agora é seu momento de Uhum. vou caminhar na beira-mar, vou parar numa pracinha e ficar olhando o céu, vou caminhar, é seu meia hora que seja, mas eu desconecto da faculdade, tem o seu momento de se Sim. recuperar daquele estresse. A segunda pergunta. Doutora Glaucia, tem pensamentos que se repetem nesse novo ciclo. Eu dou conta ou eu nunca sou o suficiente? Em que você pode me ajudar? 10º semestre já é praticamente um engenheiro, né? Já Pronto, está aí Daniel, né? caminhando, né? Para essa profissão, para ter, né, o seu conselho ali ativo, né, a sua profissão. Então, eu não sei na tua visão, mas assim, eu percebo muito que tem esse desgaste, essa exaustão, quando chega no final do Uhum. curso, né, que você está fazendo essa transição de universitário para você ter um conselho ali te validando, né? Então, ele quer saber, Glaucia, em que você pode ajudar? Será que ele vai dar conta ou ele nunca será o suficiente? Ó, autoconceito, autoimagem, autonomia, autoeficácia. Caminhamos juntos, tá? E eu tenho que dizer que geralmente isso não é uma coisa do hoje. Parece ser uma coisa histórica na vida da gente. Sem contar com talvez uma cultura de não validação, que também é um costume Sim. na nossa cultura, tá? O que é essa não validação? É aquela ideia de, será que tu dá conta? Será que tu é capaz? Isso, mas tu é muito, né? Aquelas piadinhas que vão se questionando se a pessoa é capaz ou não de algo. A tal da masculinidade tóxica também, né? Tu é homem ou não é homem para fazer tal coisa? Tu tem coragem ou não tem coragem? Então, tudo isso vem falando desde a nossa infância de provocações sobre a nossa autoeficácia. E é óbvio que a gente vai crescendo com isso, se a gente não dá conta disso na terapia, né? A gente vai crescendo acreditando nessa falsa cognição de que não somos capazes ou somos muito incapazes de fazer alguma coisa. Precisa desconstruir essa crença, que essa crença ela acaba obstruindo o teu caminho de crescimento, tá? Então, quando você pergunta, será que eu dou conta ou não dou conta? Não sei, querido, precisamos conversar sobre isso. Quer dizer o quê? O que que você está assumindo? Isso que você está assumindo é uma escolha sua ou de outra pessoa? Esse já é um diferencial para mim. Se a escolha é Sim. sua, eu aposto que você dá conta, porque está apropriado a você, está congruente com você. Se é uma escolha imposta por alguém, eu fico na dúvida, porque talvez você consiga, mas consiga com muito desgaste, porque não é uma escolha sua, tá? Então, o que que a gente pode pensar nesse momento? Faz, né, procura uma ajuda terapêutica no sentido de trabalhar o teu autoconhecimento, a tua construção de autoimagem, de autoconhecimento, de autonomia e de autoeficácia. E só um detalhe, olha para trás da tua vida. Eu acho que olhar para trás te traz as evidências de que você parece que está dando conta, está no 10º semestre. Eu Exato. acho que você está dando conta, mas É. olha as tuas evidências aí. É verdade. E assim, lembrar que pensamento molda as emoções. E as emoções moldam os nossos comportamentos, né? E de repente é um pensamento rígido, uma crença, como você falou, que já vem lá
né, de trás, né, de outros modelos, até porque a profissão do engenheiro é uma profissão ainda muito voltada, né, para o masculino, ter que dar conta. Então, questione sempre seus pensamentos, tá? Não deixe esses pensamentos que moldam essas emoções, que faz com que você tenha comportamentos disfuncionais, construa uma identidade que já já você será engenheiro, uma identidade vulnerável, né? Então, cuide da sua saúde mental. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É isso, gente. Muito obrigada, Gláucia. Foi maravilhoso, né? Espero em outros momentos trazer novos temas aqui relacionados, né, à saúde mental, falando dos nossos jovens universitários, dos nossos profissionais, né, que chegam aí no mercado de trabalho ainda um pouquinho inseguro, mas que decolam, né, aí nessa carreira profissional. Pois não saiam daí que já já nós vamos retornar para o nosso terceiro bloco. Retornando ao nosso terceiro bloco, nós vamos conversar agora sobre adoecimento emocional no trabalho, que são os riscos psicossociais. Nós vamos falar com a psicóloga. Lourdes Entra Souto. aqui, Lourdes. Lourdes Olá. Souto, tudo Tudo bom? bom? Seja bem-vinda, Obrigada. né? Vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante, né? Esse tema tão significativo, né? Que bom que a nova NR1 chegou para falar de saúde mental, né? Onde agora é lei, né? E essas implementações todas aí. Mas nós não vamos focar na NR1, nós vamos focar em saúde mental, né? Nessa questão organizacional e a saúde do trabalhador. Fale para nós, se apresente falando do teu trabalho e onde é que você entra aí atuando nos riscos psicossociais. Olá, boa noite. Eu sou Lourdes Souto, sou psicóloga clínica, organizacional e ocupacional. Eu fui para a ocupacional, de certa forma, fui descobrindo o amor por essa área. Nós atuamos na área ocupacional, principalmente no que se refere aos riscos psicossociais, à saúde mental no trabalho. E uma outra área também é a área clínica, onde nós atuamos com a prevenção do suicídio e também o trabalho com enlutados, mas nesse momento o nosso foco principalmente é a saúde mental no trabalho. Que maravilha, que tema bacana. Vou marcar um outro programa para você vir falar desse tema aí da prevenção ao suicídio. Já me sinto convidada. Ah, sim, com certeza. Vamos só combinar a data, né? Mas olha só, os riscos psicossociais eles são muito abrangentes, né? São riscos invisíveis, né? São riscos que muitas vezes não é medido, né? Mas a gente sabe que dentro, né, de uma organização, no campo de trabalho, essa força de trabalho que deixa de existir por conta dos riscos psicossociais geram grandes prejuízos, né? Na equipe, né? No todo. Então, o que você mais observa de adoecimento voltado para as emoções e que faz parte lá do levantamento dos riscos psicossociais? Elenise, o que nós temos percebido principalmente o que vem acarretando o adoecimento mental são as sobrecargas de trabalho, as cobranças excessivas. Na nossa realidade de hoje, no nosso trabalho, na nossa sociedade, nós estamos muito focados na sobrevivência, no viver, no trabalhar. E isso tem sobrecarregado muito as pessoas. As pessoas estão mais preocupadas na sobrevivência de uma forma que tem esquecido, tem deixado de lado, tem se forçado a deixar de lado a qualidade de vida no trabalho, a sua própria qualidade de vida. E aí vem a sobrecarga, vem a autocobrança, vem essa questão do dar resultado, de mostrar resultado. E o que isso acarreta, de certa forma? As pessoas elas estão deixando de lado a sua própria convivência com a família, estão deixando de lado momentos importantes com seus familiares. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade em que nós precisamos, acima de tudo, dar resultados. A cobrança excessiva no ambiente de trabalho, isso faz com que a gente, de certa forma, foque muito no nosso trabalho e deixe a nossa vida de lado. Bacana. E o fator principal que a gente tem percebido é esse alinhamento, a ausência de alinhamento entre a vida pessoal e a vida profissional. Muito bom. E você falou uma palavra que é fundamental, o excesso.
né? Eu sou psicóloga e neuropsicóloga, trabalho com avaliação psicológica, avaliação psicossocial, neuropsicológica. A gente diz que tem que estar ali no nível da média, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem que estar ali dentro daquele quadrante. Quando tem excesso, né? Tá muito Muito. para mais ou muito para menos, aí está o risco psicossocial, né? O perigo do adoecimento, né? Porque nós sabemos que nós precisamos desse trabalho. E aí, qual o resultado disso? Afastamento, Sim, aumento de atestado nas empresas, principalmente se nós formos observar os números, a quantidade de pessoas que têm se afastado pelo INSS tem aumentado demais, tem aumentado assustadoramente, e isso faz com que as empresas, elas, de certa forma, elas passem a cobrar mais daquelas pessoas que permanecem no ambiente de trabalho. Por quê? Porque na ausência de alguém, as pessoas que ficam também sim, ficam fica sobrecarregadas. sobrecarregada, é Exatamente. E aí vem a questão de adoecimento, vem as doenças psicossomáticas, reflete no próprio adoecimento físico, no dormir, as pessoas passam a dormir menos, as pessoas passam a se alimentar menos. Então, tudo isso acarreta no adoecimento mental. A queda da produtividade. Sim, Então, o resultado disso, a consequência disso, ela vai desde o adoecimento físico ao próprio adoecimento mental que sim, causa o afastamento no ambiente de trabalho. é, As pessoas elas passam a não se perceber mais, elas sim. passam a não se observar mais. É verdade, é interessante como o ser humano tem dificuldade em pedir ajuda, né? Se eu pedir ajuda no trabalho, vão falar que eu não estou querendo trabalhar, que eu estou enrolando, que eu sou preguiçoso, que eu estou matando o serviço. E não é, né? Precisamos pedir ajuda, precisamos nos comunicar. Eu percebo muito, Lourdes, que a palavra-chave dentro da organização, em qualquer lugar, mas dentro da organização, é a comunicação, Sim. né? Porque muitas vezes a comunicação é violenta. Então, a comunicação violenta, o próprio assédio moral relacionado ao adoecimento, Sim. ele existe, ele é real dentro das organizações, né? E como trabalhar, né? Porque passa a ser um risco psicossocial a comunicação violenta, que adoece, que cala, Uhum. né? Que joga a sujeira aí para debaixo do tapete, a pessoa começa, né, a se afastar mais do trabalho, seja por atestado ou seja na própria produtividade, ele não está feliz, né, no que ele faz, não é reconhecido. Então tem vários fatores aí que envolvem os riscos psicossociais. E a pergunta é, como é que se trabalha a questão da comunicação, né, pensando nos riscos psicossociais para que essa comunicação seja eficaz? Um dos primeiros passos que as empresas elas podem proporcionar dentro do ambiente de trabalho é exatamente no levantamento dos fatores de risco psicossociais e o mapeamento, posteriormente trabalhando o processo de comunicação não violenta. Após o mapeamento, é feito um plano de ação, mas isso não é baseado somente nas normas. O que as empresas precisam perceber hoje? Esquecer as normas, esquecer as leis, esquecer Porque a entre norma aspas, né? juridicamente vai ser Isso. cobrada e Vai ser auditada, cobrado, né? né? E aí o que acontece? Nós precisamos perceber esse ambiente, esse ser humano que existe por trás dessa norma regulamentadora. Nós precisamos perceber as pessoas como seres humanos. Por quê? Eu faço um levantamento, eu faço um mapeamento. No entanto, se eu não desenvolver um plano eficaz, se eu não desenvolver um programa de saúde mental eficaz dentro das empresas, de nada adianta ter feito esse levantamento. Verdade. Tá? E aí o que acontece? Um dos fatores, como a gente estava falando agora há pouco, que você ressaltou, é exatamente os diversos tipos de violência. Os diversos tipos de violência, que pode ser assédio moral, assédio sexual. E aí, o que muitas vezes a gente percebe? Ah, mas é uma violência ocasionada por uma gestão. Mas essa gestão também precisa de atenção. Sim. Essa gestão também precisa de um apoio. Né? Era isso que eu ia colocar agora, você tirou daqui. Olha, a liderança precisa de treinamento, né? Eu digo sempre que quem está no topo da No pirâmide topo da pirâmide. é aqui. A gente começa aqui, não é de baixo para cima, não, é de cima para baixo, né? Então não tem como ajudar os líderes que estão ali na mediana dessa pirâmide se aqui não muda um modelo, né, autoritário, né, um modelo onde você precisa pressionar, persuadir, humilhar, constranger, né? Porque isso adoece.
E isso é crônico, cronifica, né? E aí começa uma cadeia. Por exemplo, o diretor, né, age com a comunicação Sim. violenta com o líder comunicação violenta com o seu colaborador, e o colaborador chega em casa, comunicação violenta com a Comunicação família com a também. Então, assim, família. é um ciclo da comunicação violenta. Então, é muito importante a gente pensar sobre, né, o quanto que a gente pode, sim, ajudar essas direções, né, esses presidentes, né, os coordenadores, supervisores, os gestores, os líderes, que aqui precisa de muito conhecimento emocional, né, que é o QE, né, que é o coeficiente emocional, Aham. né, não adianta ter o QI, que é o coeficiente de inteligência, para medir, inteligente, mas o coeficiente emocional dele lá embaixo. Né, porque a equipe toda vai adoecer e o prejuízo é grande para as empresas. Um dos fatores, Helenice, que me fez perceber essa área de saúde mental é que no passado eu já vivenciei assédio moral no ambiente de trabalho. Olha aí. Então, isso reforçou a importância, reforçou o meu empenho, o meu desejo de atuar nessa área. Por quê? Porque eu já sofri isso. Então, eu sei, eu posso afirmar que eu já sofri na pele o que as empresas, Sim. o que as pessoas passam hoje, o que passam dentro das empresas. E a questão da comunicação não violenta, a questão da agressividade, a forma de falar. A gente sabe que na nossa realidade de hoje, dentro do mercado de trabalho, nós sempre vamos trabalhar com metas, nós sempre vamos trabalhar com Sim, cobranças, desafios. desafios. No entanto, não é o que nós vamos fazer, o que nós vamos trabalhar. É como nós vamos transmitir isso para as nossas equipes. É como nós vamos passar isso para as pessoas. Porque eu posso dizer para as pessoas que nós trabalhamos com metas. Mas de que forma eu vou passar isso? De que forma eu vou transmitir essa mensagem? De que forma eu vou transmitir essa fala? É verdade. E o que a gente percebe hoje muito dentro das empresas é principalmente a questão da comunicação. Sim, A comunicação que ela é violenta dentro das empresas. E o que é uma comunicação violenta? Muitas vezes não abre a boca para falar, né? Mas é um material que você coloca violentamente em cima da Sim. mesa, né? É um gesto. Muitas vezes a pessoa não verbalizou, mas a comunicação, o olhar foi violento, foi agressor, né? Então, trazer essa realidade. E muitas pessoas dizem, mas isso é muita besteira, é muito mimimi. Não é. Né? Não é mimimi e não é besteira. Sabe por quê? Porque nós todos somos feitos da mesma matéria, emoção e razão. Né? Tanto que o primeiro órgão, né, a célula nervosa, né, do sistema nervoso que se forma, né? Então, assim, sabe que tá grávida, tá ali, né? A célula do sistema nervoso. Então, assim, o ponto que a emoção é importante, né? Para que a gente possa ter realmente um conforto, poder produzir, trabalhar em paz, fazer a sua entrega. Nem sempre você vai conseguir entregar o seu melhor, mas no momento foi o melhor. Amanhã pode ser melhor ainda, né? E trazer essa consciência para aqui, o topo da pirâmide, é fundamental. Concorda? Concordo plenamente. E é exatamente aí, por isso que eu falo, não adianta pensar só em atender normas. Nós precisamos pensar no ser humano. Nós precisamos pensar na mudança de cultura, na mudança de comportamento dentro das empresas, porque a gente vê muito hoje, ainda existe algumas empresas que estão preocupadas em cumprir normas. Em compensação, a gente tem percebido muito a mudança de comportamento, a mudança de pensamento das pessoas, de olhar o ser humano, de olhar as pessoas não como resultado, não como números, mas como ser humano. De ver uma relação humanizada, porque isso é Exatamente. possível. E essa palavra colaborador, né? Assim, eu fico muitas vezes com uma certa estranheza, porque eu digo, será que ele é colaborador mesmo? Será que ele está colaborando? Será que a gestão está deixando ele colaborar? Sim. Porque colaborador é aquele que fala, que comunica, traz uma ideia. O que você acha que tem liberdade de expressar sem ficar preocupado com a retaliação, né? Com a punição, né? Então, assim, o colaborador, será que você tem empregado, funcionário, você tem colaborador? Como é que você, gestor, age na sua empresa? Porque o colaborador, ele colabora. E se ele colabora, ele tem liberdade para ele se expressar. Até aquilo que ele acha que não vai ser tão legal, né? Mas ali ele vai poder expressar a ideia, trazer inovações, vai ser rejeitado no momento aquela ideia, mas depois vai ser utilizado lá na frente. Isso é o colaborador. Sim. Né? Então, o colaborador, se você tem colaborador na sua empresa, ele realmente colabora, porque você permite.
ele trazer ideias, ser criativo, né? E falar de si também, né? Porque quando você tem colaborador, você não tem comunicação violenta dentro da empresa. Uhum. Não tem. Porque se eu estou colaborando com você, né? É algo que está ali em parceria, Ele faz a parte dele, ele faz além da parte dele, além né? da parte dele. Que ele sabe que ele está à vontade naquele ambiente, ele sabe que ele é importante naquele E ambiente. se sente pertencente ao Se sente ambiente. pertencente. Ele sabe que ele não está ali somente para cumprir uma carga Sim. horária CLT. Ele sabe que ele faz parte daquele processo, É. ele sabe que ele faz parte daquele resultado. Exatamente. Tá. Eu lembro, agora você falando, eu lembrei de um episódio há muitos anos. Eu fui em uma empresa e entrei pelos fundos da empresa. Eu fui conversar com o diretor, entrei pelos fundos. Era de manhã, era umas 7 horas da manhã. E fui passando pelo estoque, né? Pelo CD da empresa, né? E tinha alguns materiais, assim, nas prateleiras que estavam fora. Uhum. Tipo, colocaram lá e caiu um. Então, eu ia passando nesse corredor e onde eu vi que tinha um negócio que eu ia pisar em cima, eu tirava e botava ali na cestinha. Quando eu cheguei na sala do diretor, eu era uma pessoa desconhecida, eu estava indo lá a primeira vez. Ele falou assim, parabéns. Eu disse, por quê? Todos os meus colaboradores passaram por ali, mas não tiraram. Você que não era, tirou. Né? Então, aí eu já falei, então já tem alguma coisa errada. Então, eles não são colaboradores, tem alguma São coisa errada. funcionários. Não é? Porque o colaborador, ele está ali para colaborar, ele está fazendo a parte dele para além daquilo que é invisível, além do que o diretor, o gestor. É você chegar num determinado ambiente, você tá molhado e você pedir para secar para alguém passar depois. Né? Então, é bem interessante isso, o quanto que a gente consegue identificar, né? E o líder, ele precisa treinar também, porque se ele é um líder que ele não é modelo, ele não é colaborativo, ele não é líder. Ele é chefe, ele é patrão, ele é, né, outros sinônimos aí. Então é isso, eu acho que os riscos psicossociais têm muito trabalho para ser feito nas empresas, né, Eles têm muito trabalho. E começando lá de cima, conscientizando. Começando lá de cima, e assim, a gente precisa perceber, a gente precisa olhar para as pessoas e observar não só o comportamento, mas os sintomas, quais os Sim, tipos de sintomas que essas pessoas estão percebendo dentro das empresas. Se você tem um colaborador ou se você tem um funcionário, que vai depender da empresa, e você percebe a mudança de comportamento, você percebe o isolamento, você percebe a ausência dessa pessoa, você percebe que essa pessoa parou de se comunicar, que essa pessoa não é mais aquela pessoa que faz questão de fazer parte da empresa, que ela se isola, que ela fica triste, que ela tem um choro fácil, porque isso a gente percebe dentro do ambiente sim, de e eles trabalho. demonstram infelicidade, Demonstra né? No que infelicidade. faz, no que executa, no atendimento, seja como for. E a gente que é gestor, principalmente nós que somos psicólogos, a gente tem que desenvolver uma sensibilidade acima do normal. Sim. Por quê? Porque a gente precisa ficar em alerta a qualquer tipo de mudança de comportamento. Porque muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: no passado nós tínhamos uma ideia de que a vida pessoal ela não se confunde com a vida profissional. Eu vou deixar os meus problemas em casa e eu vou trazer para a empresa somente aquilo que é útil, tá? Isso já não funciona mais há muito tempo, porque nós somos únicos, nós somos uma Sim. pessoa única. E daí o que acontece? Eu sou um ser humano que eu tenho problemas e quando a empresa ignora esse ser humano, ignora esse humanismo, ignora essa pessoa família, isso vai acarretar no resultado negativo dentro das Sim, empresas. aumenta o problema, né? Aumenta o Quantas problema. pessoas adoram chegar no trabalho? Falar, ai, que bom que eu cheguei. Aqui eu não penso em nada. Daí eu me divirto. Eu disse, pois é, agora vamos resolver o problema dos outros. A gente esquece o nosso, né? E isso causa, né, saúde mental. Porque quando você para de pensar no seu problema, você está ali ajudando outras Sim. pessoas, encontrando soluções criativas, situações técnicas para você, né, contribuir melhor no seu dia a dia, naturalmente você melhora, né? Porque, como nós falamos anteriormente com a psicóloga Gláucia, né? Se você não molda esse pensamento, né? E você está num ambiente que você não gosta, que é um ambiente insalubre, que é um ambiente que não te traz pertencimento, o adoecimento ele é fato. É uma conta que vai chegar. Né? E você sabe como a gente pode observar essa mudança de comportamento? A gente tem no passado, eu não sei se vocês já ouviram esse ditado que diz o seguinte: a síndrome
da vinheta do Fantástico. O que que você sente? Como me perceber? O que que você sente domingo à noite quando você lembra que amanhã é segunda-feira? Qual o teu sentimento? É um Eu penso sentimento. assim, amanhã tem que gravar programa. É Qual o, é a sen- roupa que eu vou usar? Qual é é o o tema? sentimento de que amanhã eu vou para a luta ou É. amanhã eu vou para o meu trabalho? Ai, para o Então, trabalho. isso é uma percepção, é um comportamento que, se a partir do momento você começa a perceber que ir para o trabalho, que lembrar do teu trabalho, dá aquela angústia, daquele sofrimento, daquele frio na barriga, da dor de cabeça, Nós sabemos que existe, né? Essa existe síndrome muito. do final de É semana, né? síndrome do final de Segunda-feira tem, semana. né, uma semana toda aí de sofrimento, E né? aí É você, reavaliar, aí né? você reavalia até que ponto esse teu trabalho está te causando prazer, satisfação, sobrevivência ou adoecimento. É. E além de tudo, a gente precisa pensar no aprendizado, né? Porque muitas vezes o trabalho que eu vou executar não é o que eu mais gosto de fazer naquele momento, mas é aprendizado. Aprendizado. Eu estou em evolução, né? Então, eu como psicóloga clínica, quando eu estou fazendo avaliação, seja para alguma empresa, ou seja no próprio consultório, na avaliação neuropsicológica, tem coisas que nem tudo eu gosto de fazer, mas eu sei que é um momento e eu vou fazer o melhor. Né? Isso não vai me adoecer, porque é o momento, Uhum. né? Então, a forma como você administra essas emoções que vêm por meio do nosso pensamento vai moldar realmente o nosso comportamento no sentido do adoecimento. Sim. De tanto você falar coisas ruins ou pensar, né, situações difíceis relacionado o corporativo, relacionado aos colegas, os pares de trabalho, você vai adoecer, né? Então, essa síndrome que você falou do final de semana, né? Tem a síndrome também do entardecer as Sim. pessoas já começam a ficar mais deprimidas, né? Ai, amanhã começar tudo de novo, então ficar atento, pedir ajuda, você que está na empresa, né? A empresa é realmente para ser a nossa segunda casa, nós passamos muitas horas Sim. no ambiente de trabalho e nós construímos relações. Né? Eu tenho pessoas que eu levo para minha vida. Vocês, né, que geralmente estão aqui comigo, são pessoas de um ambiente de Que nós trabalho. nos conhecemos nesses Sim, ambientes, né? nesses ambientes de trabalho, né? Isso vai construindo saúde. Porque quando eu penso na Lourdes, eu penso em coisas boas, Sim. né? Quando eu penso na Glaucia, que esteve aqui, eu penso em coisas boas. Então, são desses encontros. E a empresa também favorecer esses encontros, essas rodas de conversa, né? Essa relação mais estreita com a comunicação, né? Trazer essa performance do trabalho e dessa comunicação como algo bacana. E não comunicar só o que é cobrança, o que é negativo, o que é punitivo, o que é lei, o que é norma, né? O que é direitos e deveres, mas comunicar de uma forma eficiente para que as pessoas possam acolher e entender, né? E a partir daí fazer um movimento em prol da saúde. Exatamente. E principalmente, Helenise, que isso pode se estender para um estado mais grave da saúde do ser humano. Nós temos hoje nós temos um número assim, espantoso de suicídios, de afastamentos e que implica diretamente na vida das pessoas, na vida do ser humano. O índice de suicídio laboral tem crescido. Então, eu não ouvi essa palavra, eu não tinha conhecimento dessa palavra há muito tempo atrás, do suicídio laboral. Eu não conseguia compreender o que era no passado. Tá? E aí, isso a psicologia foi me mostrando o que é o suicídio laboral. É exatamente essa questão onde as pessoas elas chegam a um estágio de exaustão ao que ponto acaba da vida sendo- não, a ponto da vida não fazer mais sentido, Sim, tá? Não ver mais solução para os seus problemas na sua vida pessoal e principalmente na sua vida da sua vida profissional. Não estou afirmando que é um fator determinante, sim. mas contribui. Por quê? Porque vem o fator de desesperança na vida dessas Sim. pessoas. E olhar para esse fator, porque muitas vezes é um suicídio gradativo. É. Muitos acidentes de trabalho, muitas vezes é um suicídio gradativo. Tentou, não deu certo. Tentou de novo, não deu certo. Uma hora, essa pessoa, né, não consegue mais manter essa vida. Então, olhar para, né,
E eu gostaria que você deixasse uma mensagem bem bacana aqui para os líderes, para as pessoas que estão aqui no topo da pirâmide, né? O quanto que eles podem ser colaborativos, né? Nessa nova fase linda, né, que o Brasil, né, trouxe aí como uma lei para regulamentar e melhorar ainda a saúde laboral. Ser líder é ser modelo, é ser exemplo, é ser apoio, é aquela pessoa em que o seu colaborador, ele vai perceber a confiança, a credibilidade, o respeito. É, acima de tudo, aquela pessoa que o colaborador sabe que vai ser apoiado, que vai ser recebido e que ele é uma referência para as pessoas que estão ali. Modelo. É um modelo. E eles podem, a partir do seu comportamento, a partir do seu modelo, eles podem formar novos líderes. Então, assim, eu fico muito feliz, satisfeita, que eu tenho pessoas na nossa empresa que elas dizem que eu servi como referência. Então, isso me deixa extremamente feliz. Por quê? Sim. Porque significa que aquilo dá certo. Então, para os líderes, sejam referências. Olhe para o colaborador como ser humano. Olhe para aquela pessoa com coração humano, além do resultado. Fiquem aí que já já nós vamos voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, retornando às perguntas dos nossos telespectadores, eu vou logo para a primeira. Doutora Lourdes, às vezes fico em dúvida se o meu trabalho tem sido um lugar de crescimento ou de adoecimento emocional. O que a doutora me orienta? Eu já me fiz essa pergunta uma vez. Foi exatamente onde eu decidi me perceber, olhar para mim e me perguntar onde estou na minha relação profissional. Quando você percebe, quando você deixa de cuidar de você, quando você coloca o seu trabalho sempre em primeiro lugar, quando você não tem mais tempo para você, quando você está sempre cansada para sua família, quando você não tem mais tempo para descansar, para repousar, para passear, para atividades simples do cotidiano, você vai percebendo que aquele ambiente está sendo mais de adoecimento do que de crescimento. Isso. Quando você não está mais se percebendo como pessoa, você perde a sua identidade como pessoa e você só vê uma identidade profissional. Então é hora de você ligar o seu alerta e se perguntar: onde estou, onde eu quero chegar como pessoa, não como profissional, mas como pessoa. Sim. Então vamos lá para a segunda. Muitas vezes me pergunto, se eu parasse hoje, alguém perceberia o quanto eu estou sofrendo? O que faço para saber se estou com dificuldades emocionais, se me enquadro na lista dos riscos psicossociais da empresa? Nós estamos vivendo numa realidade, uma sociedade do senso da utilidade, tá? A gente sabe que se eu faltar hoje, outra pessoa vai ocupar o meu lugar na empresa. Sim. Isso é fato, porque o processo continua, o cliente continua, as atividades continuam. No entanto, o meu estado de adoecimento está sendo percebido por alguém? Eu estou ali só porque eu sou útil? E o meu estado de sofrimento, como eu posso me perceber esse estado de adoecimento? Para isso você tem que se observar. Dentro desses fatores, qual o seu estado de adoecimento? Como você tem se percebido? Você tem se isolado? Você tem se angustiado no seu ambiente de trabalho? Você tem se percebido uma pessoa que você não consegue mais pensar na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Você sai de casa somente para o trabalho, você sai do trabalho somente para casa, você não tem uma vida social e uma vida familiar. Se o teu estado de adoecimento, se o teu estado mental, ele não está mais te proporcionando uma qualidade de vida, os fatores psicossociais, nesse novo momento, eles vão te proporcionar um acolhimento. Por que um acolhimento? Porque nesse momento, é o papel das empresas, proporcionar esse acolhimento dentro das empresas.
dentro das empresas com o seu colaborador. Uhum. E uma coisa importante, não se envergonha de pedir ajuda, não deixe para depois, para você pedir uma ajuda, para você pedir um suporte. Um Isso. suporte psicológico, um suporte do líder, um suporte do teu RH, um suporte de pessoas que possam te apoiar e te acolher. E não esquecer que um acompanhamento psicológico é super importante. Sim. Que isso é uma das propostas dos fatores de risco psicossociais. A proposta de ter um acolhimento psicológico dentro das empresas. E se você está vivenciando essa angústia, busque ajuda. Busque ajuda. Lembrando que o silêncio não protege. Jamais. Procure o RH, procure o setor, né, responsável pela gestão de pessoas, não fique em silêncio, até porque a saúde mental nas empresas ela é coletiva, Sim. né? Então, é isso que nós estamos falando, né? Então, se você é colaborador, se você que está trabalhando, está sofrendo, está adoecido, seja por qual for o problema que está repercutindo dentro do teu ambiente de trabalho, não silencie. Procure, né, o time lá da coordenação de gestão de pessoas, o RH, né, porque você vai adoecer mais ainda, né? Mas é isso, tá? Essa questão dos riscos psicossociais traz essa responsabilidade coletiva de todos. Não é só da empresa, mas do colaborador também. Fiquem aí que já já eu volto para a gente fazer o encerramento. Muito obrigada. Eu que Foi agradeço. maravilhoso. Fale o seu arroba aqui para que as pessoas possam te encontrar. Lourdes Souto, PC. Então, assim, quem quiser procurar o nosso trabalho, conhecer um pouco mais do nosso trabalho nessa área de riscos psicossociais, saúde mental no trabalho, nós temos, assim, enorme satisfação em acolher. Nós temos, em momento nenhum, a gente se recusa, inclusive, a ajudar outros psicólogos, contribuir com outros psicólogos a entrar nessa área, conhecer um pouco dessa área de fatores psicossociais nas empresas. Estamos sempre à disposição. Muito bom. Pois não saiam daí que já já eu volto para o último bloco. Até mais. E assim encerramos o nosso 16º programa Imersão com Profissionais de Sucesso na Educação e na Saúde. E hoje nós abordamos temas super bacana, falando sobre as emoções no mundo universitário e também falando sobre o adoecimento psicossocial nas empresas. Então você assista na TV União, canal aberto 17.1 às 21 horas, toda terça-feira e com reprise no sábado às 8 da manhã. E se você ainda perder, você pode assistir no YouTube. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e foi uma alegria estar com vocês. Fiquem ligados e não percam o programa.